Uma boa noite a todos. Faremos uma leitura da Agenda Cristã pelo Espírito de André Luiz, de Francisco Cândido Xavier. E o tema é Semeadora. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade provocará muita dissimulação para o próximo. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. Sua fraqueza confundente receberá frases rudes. Sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. Que assim seja. Uma ótima palestra a todos. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. Também os irmãos que estão chegando à nossa casa pela primeira vez, sintam-se abraçados por toda a espiritualidade aqui presente. Os irmãos que nos acompanham também pelas redes sociais, que possam sentir esta paz, esta leveza do Cristo em seus corações. E se os irmãos quiserem, pode sentar mais aqui próximo.
fiquem à vontade. Geralmente nós vamos chegando cada vez mais para trás, né? Mas nós vamos fechar a porta lá, ninguém vai sair não, fiquem tranquilos, tá? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, para iniciar os trabalhos da noite de hoje, rogando a Jesus, a Deus, rogando a espiritualidade amiga que nos abençoe nesse momento. Mestre amigo Jesus, nós te agradecemos por estarmos unidos em teu nome, rogando a tua divina bênção para esses breves momentos que aqui estaremos, que tu possa trabalhar um pouquinho no nosso coração e nossa mente, para que com a tua força, a tua misericórdia, o teu olhar sereno possa penetrar no fundo do nosso coração, para que sejamos um pouquinho melhor a cada dia. Aqui viemos buscar a tua divina presença em nós, carregarmos as nossas energias, nos fortalecer para mais uma semana que se chega. Por isso te pedimos a proteção, te pedimos que tenhamos os nossos ouvidos de ouvir bem abertos, para que a palestra da noite de hoje possa chegar em nós com um sentimento de muita paz, buscando conhecimento, buscando o nosso interior, buscando a tua presença em nós. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos nesta casa de oração. E o Centro Espírita Caminho de Luz desejo a todos os irmãos uma ótima palestra, que assim seja, que possamos ter uma noite de muita luz, que a palestra de hoje possa chegar a cada um dentro daquilo que aqui viemos buscar. Hoje teremos o nosso irmão Fábio, trabalhador incansável para nós, um pouquinho do seu conhecimento. Que Jesus abençoe a todos, que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, uma satisfação nós estarmos aqui, em nome da doutrina espírita, compartilhando mais um momento de reflexão com todos os nossos irmãos, trabalhadores, amigos, simpatizantes, aqueles que estão vindo também pela primeira vez aqui na casa, sintam-se todos abraçados por os trabalhadores e por todos aqueles que prezam pela essa doutrina de amor. O tema de hoje, gente, nós vamos trabalhar com um tema que gera bastante dúvida e também curiosidade no meio espírita e fora do meio espírita, que é livre-arbítrio e fatalidade. Nós vamos, para isso, aproveitar de uma obra psicografada por Chico e ditada por Emmanuel. Nós vamos usar vários temas aqui trabalhados e exemplificar essa temática do livre-arbítrio. Livre-arbítrio no sentido da liberdade de pensar e agir dentro das leis divinas e dentro das leis humanas. Porque fora dessas leis, nós não temos o livre-arbítrio completo. Perfeito? Todos nós obedecemos à lei de Deus, e dentre elas, só para citar algumas, a lei do trabalho, a lei da conservação, São leis que experimenta não trabalhar para ver se você consegue o pão de cada dia, Não cuidemos do nosso corpo e da nossa alma, teremos prejuízo. Mas também das leis que imperam na sociedade para que ela se modernize, para que exista justiça, organização, Essas leis que nós não podemos ultrapassar,
a não ser que quisermos passar por alguma sanção, né, ou alguma punição. Então é dentro desse aspecto que nós vamos tecer alguns exemplos desta obra. Só para que eu possa poder direcionar melhor aqui os comentários, gostaria de saber quem já leu essa obra há 2000 anos. Algumas pessoas, os trabalhadores, alguns visitantes, mas a maioria não leu essa obra, pelo que eu estou vendo aqui. Recomendo, tá? É uma escrita através de Emmanuel, com aquele delicado detalhar dele, aquela sutilidade, uma forma de romance que cativa o leitor. A gente não quer parar de ler, quer no outro dia continuar novamente. Isso é um livro de aproximadamente 450 páginas, mas que convida o leitor à leitura e à compreensão. Certo. Então eu vou contar como que ocorre essa história. Essa história ocorre no ano de 32, zero da nova contagem dos tempos, né? Até 33, onde tem um marco, né, do sacrifício de Jesus para deixar o Evangelho, né, no coração do homem. E nós estamos aqui em busca desse Evangelho, desse entendimento em prática. E essa história, então, se é iniciada em 32, os personagens desse livro aqui estavam no meio de Jesus, estavam aos arredores de onde Jesus passava encarnado. Então, são contemporâneos de Jesus. Olha a importância desses relatos aqui. E Emmanuel tem esse cuidado, essa gentileza de enumerar inúmeros detalhes que fazem com que a nossa compreensão fique aguçada e até nos lembremos dos registros que temos ainda da época, dos personagens que passaram por esse contexto. Então imaginemos no primeiro capítulo os principais protagonistas dessa história. Então, Públio Lentulus, um senador romano, que é a encarnação de Emmanuel. Então Emmanuel está contando uma das suas passagens aqui na Terra. Então quando eu falar Públio, eu estou falando de Emmanuel, sua esposa Lívia, e essa união surgiram 2 filhos, Flávia e Marcos, e tinham uma relação de amizade muito forte, muito próxima de um outro casal, que era Flamínio Severus e sua esposa Capórnia. Então eles tinham também 2 filhos homens, e essa união dessas famílias construíram todo o enredo dessas 450 páginas. Então, em um certo momento, como eles eram muito queridos e gostavam muito de trocar as suas ideias de mundo, de governo, de evolução, eles se encontram na casa então de Públio Lentulus para uma conversa amistosa. Diante dessa conversa, Públio relata ter sonhado com um tribunal onde ele se encontrava diante de juízes muito rigorosos quanto à conduta dele, dizendo que ele teria que vir à Terra para restaurar aquilo que ele não conseguiu lidar, as situações que ele usou de força, os relacionamentos que ele destruiu enquanto numa existência anterior. Essa existência anterior, mais lá na frente do livro, vai explicar que se tratava de uma encarnação de Emmanuel no papel do seu bisavô, Públio Lentulus, também com esse nome, mas o sobrenome dele é Sura, Públio Lentulus Sura. E naquela época, Sura comandava, chefiava
uma revolução que vinha a dar um golpe no imperador. Só que eles faliram nessa tentativa. E ele, o Sura e seus comparsas, seus aliados, foram presos e foram degolados. Então, como Sura usava de muita força quando o poder da sua eloquência, da sua legislação, porque ele também era um senador, não fazia efeito diante do povo, ele usava da força. E esse sonho de Públio vinha a dizer que ele tinha que retornar e restaurar isso. Mas contando isso por um amigo que era um romano muito tradicional, ainda apegado aos deuses, né, dessa época, ele disse: meu amigo, honremos a nossa tradição, não vamos nos ater então às fantasias de um sonho. E a conversa ficou mais ou menos por ali, porque Públio não encontrou uma troca, né, favorável para a sua angústia. Afinal de contas, ele tinha olhado o retrato do avô e mostrou para o amigo: mas está vendo o retrato do meu avô? Ele é idêntico a mim. E ele assim, realmente, ele é idêntico, mas nós temos uma herança genética dos nossos antepassados. Então isso não prova nada. E aí eles mudaram o assunto. Então a Flávia, a filha mais velha de Públio, ela sofria de uma doença rara na época, que deixava sua pele com feridas, com chagas. Então a menina que não conseguia participar da vida pública por conta dessas doenças. E ele relatava isso para o amigo, que também era senador, tinha muitos contatos, e o amigo sugeriu a ele: ó Públio, por que você não vai para a Palestina? Sai daqui de Roma por um tempo, pede uma licença e vá trabalhar na Palestina, porque lá os ares são melhores, podem beneficiar a cura da tua filha. E aqui eu me encarrego de tomar conta dos teus deveres, dos teus negócios, não te preocupe com isso. Porque nessa época não tinha, né, o WhatsApp, a internet, então tinha que ter um amigo para cuidar dos negócios quando viajava, né? E ele assim, então, convencido de essa possibilidade de uma melhora, afinal de contas ele já tinha recorrido a vários médicos, tinha poder, né, muito poder, então, e riqueza, só que não era suficiente para encontrar uma cura. Na verdade, a essa época a ciência ainda não dominava essa doença. E ele foi. Eu te recomendo ir para a Palestina. Mas também tem uma outra recomendação. Naquelas terras, o povo conquistado ainda lá, use do poder do império. Não te submeta a se abaixar, a ser humilde diante dos judeus, porque eles estão contra o império. E dado esse mau conselho, Públio segue então, pega o seu navio e aporta em Jerusalém. Quando ele está para se encaminhar para a sua nova residência, naquelas liteiras, que é um meio de transporte por tração hominal, né? Então, aquela charretinha que tem 2 varões e um servo, né? E um jovem saiu correndo e disparado. Então, deve ser ele o culpado. O livro não afirma que este jovem era o culpado, mas foi o que mais correu. E sendo assim, os soldados o capturaram e levaram diante do senador, que ordenou que executasse aquela surra. Mas não foi uma surra simples, foi realmente quebraram o jovem de 18 anos, imagine aquela época, né? Praticamente um adolescente para aquela época, né? E maltrataram ele, realmente ele ficou em lástimas, ao ponto de que Lívia disse: parem, por favor, está desmedida essa força, não é para tanto. E atendendo o pedido de Lívia, sua esposa, ele disse: está pedindo que pare, então vamos parar. Mas ele estava
com aquela sede ainda, né, de demonstrar o poder. Nesse instante, os soldados, já vendo o rapaz prostrado ao chão, perguntam para ele: senador, o que fizemos com ele? O que faremos com ele? E ele diz: jogue-o nas galeras. Gente, galeras era o pior trabalho que um servo, que um escravo ou um condenado poderia ser submetido. Imaginem os navios, não existia ainda motor a vapor. Quem que movimentava os navios? Os braços masculinos de escravos condenados à morte ou trabalhadores, mas nas galeras eram os condenados à morte. Então eles não tinham descanso, não tinham alimentação, não viam a luz do sol, estavam ali alinhados lado a lado, com o remo nas mãos, corrente às pernas, e tinha um comandante na frente com um tambor que determinava o ritmo da remada. Aquele que não caminhasse no ritmo, então era açoitado, e aqueles que não suportavam o trabalho exaustivo eram tirados ao mar, botavam outro no lugar e continuavam. Então, imaginem aquela pedrada. Por isso que eu pedi, olha o livre-arbítrio. Atirou a pedra numa autoridade. Ele podia não atirar, podia não concordar com a vinda, mas ele atirou uma pedra. Segundo momento, uso desproporcional da força. O senador também tinha autoridade, mas a pedra não tinha de fato causado um estrago tão grande para alguém ser condenado à morte. Um abuso da autoridade, segundo ato do livre-arbítrio. O terceiro foi esse de condená-lo aos trabalhos que um trabalhador naquela função não duraria no máximo 6 meses. Não aguentaria mais que isso, o homem trabalhando naquelas condições. Feito isso, eles chegam em casa, se instalam no novo endereço, começam os seus trabalhos. No dia seguinte, alguém visita o senador pedindo para ter com ele uma palavra em particular. Quem era? O pai do jovem, André de Gioras. Então André se humilha diante do senador e pede clemência, pede perdão. Reconhece que o filho errou, mas que aquilo não ia acontecer mais. Que se fosse ele condenado às galeras, ele não tinha mais como viver, porque o filho era o seu braço direito, era o que trazia sustento para casa, era o que ajudava ele na lida. E essa altura da leitura, a gente imagina que o senador vai se condoer, né, com a posição do pai. Até ele também era pai, né? Tinha uma filha também que precisava de saúde, de ajuda, e a gente fica pensando, agora ele vai liberar, né? Ele vai perdoar, mas ele foi muito pesado. E ele diz: quem és para questionar uma ordem de um superior do império? E, entre outras palavras, o pai viu que não tinha jeito, que o filho estava perdido. Nesse instante, mais um ato da questão do livre-arbítrio. Se perante a lei do homem o filho parecia perdido, o pai tinha poucas opções, a não ser se resignar, continuar apelando, né, para uma justiça ou outros caminhos. Mas ele pega e diz: olha, eu sou alguém simples aqui neste lugar, mas eu conheço pessoas importantes, e saibas tu que a partir desse momento adotaste para a tua vida um inimigo mortal, que não vai descansar antes que a justiça se faça. Então esse pai que entrou
no gabinete não é o mesmo pai que saiu. Percebemos? Que tanta coisa que ocorre na nossa vida, coisas simples, coisas mais complexas, mas mais um momento o livre-arbítrio nos falando, olha a virada que esse pai dá diante de uma dificuldade. Compreensível, nós não estávamos lá na posição dele naquele momento, mas a gente sabe que não é a melhor atitude. Naquele momento, instala-se um braço chamado vingança. Vingança. E essa vingança, que ela é contra toda a lei de amor, que é contra a nossa evolução, contra a moral, ela vai se caminhar, vai transitar durante a história até o final dessa existência, por conta de um ato. O pai vai embora, passado alguns dias, algo na cabeça do senador faz ele refletir. E ele pensa, eu acho que eu fui duro demais com aquele judeu, acho que eu passei um pouco da conta. E aí ele pega e manda um WhatsApp para os soldados. Não, né? Mas ele chama o principal e diz, olha, onde está Saul de Joras, aquele que foi condenado às galeras? Onde ele se encontra? Como é que ele está? E aí, na narração do livro, o soldado titubeia em dar resposta. Por quê? Porque como em épocas de conquista, o valor da vida era muito pequeno, então quando eles tinham contingente para remar os navios, entre os soldados mesmos eles vendiam como escravo. Ele pegava, pega isso aqui para ti, ó, leva lá, vê quanto é que tu pega e é teu. E o Saul foi vendido no primeiro dia que foi capturado. Então já não sabia mais o paradeiro dele. O soldado justificou para o senador de que ele tinha fugido da prisão. E pensando dessa forma, ele raciocinou, se ele fugiu da prisão, logo ele vai procurar a casa do pai. Encontrando o pai vai ver que eu não condenei ele às galeras e está tudo certo. Ele pensou dessa forma. Só que ser açoitado, machucado, condenado e vendido como escravo, surgiu no coração de Saul um sentimento de ódio. E aí entra novamente o livre-arbítrio falando, nossa liberdade de pensar e de agir. Então temos pai e filho agora, que ainda não tinham se encontrado, um com sentimento de vingança e outro com sentimento de ódio. E esse escravo tem uma história, um desdobramento muito interessante, mas sempre pautado no objetivo final, que era vingar-se. E a história vai acontecendo. Públio, ele fica mais tranquilo com a sua razão e ele segue então com os afazeres do dia a dia. Afinal de contas, era um legislador e ele tinha um poder maior, por exemplo, que Pilatos. Porque Pilatos, a essa época, ele não era um governador. Ele era alguém que deliberava a pedido do império, mas ele ainda não era governador daquela região. E o senador era o segundo na hierarquia de comando em Roma. Então tinha o imperador e os senadores. E o senador, como a gente conhece, e herdamos isso da cultura romana, né, na política, é aquele que legisla, né, que faz as leis. Então existia um poder imenso na mão dos senadores, inclusive do nosso Públio. Dessa forma, assim que se instalara na cidade, foi convidado pelo governador, vamos dizer assim, administrador, para fazer uma visita no palácio e se reunir com as famílias. E nesse interim, quando Pilatos ele
vê Lívia pela primeira vez, ele se apaixona. Ele vê nela uma mulher bonita, uma mulher inteligente, mas extremamente humilde e honrada, coisa que ele não estava no âmbito dele. Com o poder que ele tinha, nas condições que ele tinha, ele estava acostumado com uma vida fácil e fútil. E ele, na própria recepção, começa a dar indiretas em Lívia, né? Mesmo sabendo que era esposa de Públio. Só que acontece o seguinte, entra um outro aspecto que chama-nos a atenção para os defeitos humanos, né? A esposa de Pilatos, Cláudia, tinha uma irmã que se chamava Fúvia. Fúvia, no que narram os textos, deveria ter um relacionamento com Pilatos. E ela, enciumada de Pilatos, que admirava Lívia, começa a tramar calúnias a respeito de Lívia para estragar o casamento, então, do senador. Então, olhe como as coisas elas vão se emaranhando nessa história. Mas o que cabe para nós é uma reflexão, olharmos que só até aqui, não parece, gente, que isso ainda é muito familiar, senão no nosso reduto, mas na amplitude do conhecimento que temos das famílias, das relações. Isso aconteceu há mais de 2000 anos. No entanto, isso nos chama, né, os olhos de ver e os ouvidos de ouvir de como que isso ainda ocorre até hoje. Calúnia, ódio, sentimento de vingança, sempre iniciando em algumas faltas, em alguns cometimentos que estão no nosso controle, no livre-arbítrio. São situações que muitas vezes não são tão difíceis de perdoar um erro de alguém, mas que a gente decide, não, eu estou certo, essa pessoa errou, ela que vai ter que resolver a situação. E isso vai se tornando uma proporção maior, e muitas vezes a gente não leva em conta qual é o agrupamento que eu estou entrando. Às vezes eu penso que a minha diferença é só com aquela pessoa, mas aquela pessoa tem uma família, ela tem um meio, ela tem relações, e muitas vezes quando a gente mexe com um, a gente está mexendo com outros, e a reação pode ser inesperada. Daí a nossa necessidade de refletirmos sobre os nossos pensamentos e atos, para que as nossas relações sejam as mais puras, as mais bondosas possíveis. No decorrer aqui da história, nós vamos percebendo que a filha de Públio e Lívia, percebendo como que estava a relação do meio em que os pais estavam, ela piora. Ela, em vez de melhorar, ela piora. E Lívia recebe em sua casa uma serva que foi muito bem recomendada pelos amigos, que chamada Ana, que essa Ana tinha um tio chamado Simeão, que já conhecia o Cristo, já ouvia as prédicas dos apóstolos, já estava nas reuniões às escondidas, porque os cristãos nessa época estavam sendo perseguidos, porque a fama, o nome de Jesus tinha aparecido em toda a região. Então, Ana, falando a Lívia sobre a cura que Jesus havia feito, que ela conhecia, Lívia despertou, brilhou os olhos para uma possível cura da filha. E ela, mas eu preciso então conhecer o profeta, porque há de ele ter misericórdia por nós e cure a nossa filha. E aí ela foi falar, pedir a permissão para o seu marido para ir numa dessas reuniões.
E aí o marido fechou a porta. Mais uma vez, a insistência, a dureza do orgulho. Vamos fazer um históricozinho aqui, né? As conversas com o amigo, a indicação da dureza, de levar o poder de Roma onde ele estivesse. Depois as punições severas em servos e em prisioneiros. Agora o orgulho do patrício dizendo, não, nós somos romanos, nós temos uma tradição. O que eles vão pensar de uma esposa de um senador romano numa reunião de cristãos? E não deixou a Lívia ir. Só que a menina estava moribunda, ela estava já nas últimas forças e a morte estava muito próxima. E aí ele chega um dia em casa, sim, estava desesperado. Ele vai ao quarto de Flávia e diz, minha filha, me diz o que tu precisa, o que tu quer, brinquedos, o que for preciso, tu pode me pedir que eu movo mundos e pessoas e trago para ti, mas me diz algo que eu possa fazer para que eu possa sentir um brilho de alegria em ti. E ela responde, ao cabo de visível esforço, pois a pequena murmurava com a voz cansada e quase imperceptível, papai, eu quero o profeta de Nazaré. Aí o butiá caiu dos bolsos, né, gaúcho? E aí ele não teve como resistir, não teve como resistir a esse chamado, porque uma coisa era a posição dele diante da esposa e do cargo que ele exercia, mas vendo a filha sucumbir e fazendo esse último pedido, ele não resistiu. A contragosto, no outro dia, ele vai aos arredores do lago de Genezaré, meio sem vontade de encontrar o mestre, mas passava por ali até que ele foi no final da tarde, então já imaginou que não ia encontrar o mestre, sentou-se no banco e relaxou. O sonho veio à sua mente novamente. A lembrança do compromisso assumido, da posição em que ele viria para instaurar uma nova vida, uma nova condição com poderes praticamente limitados para que ele pudesse praticar o bem. Neste momento, o mestre se aproxima. O mestre se aproxima e ele imediatamente, ao sentir a energia, a vibração do mestre, cai de joelhos em pranto. E a pergunta que Jesus fez para ele é uma pergunta que ele continua fazendo para todos nós. Senador, por que me procuras? Como se ele estivesse perguntando para nós. Meus irmãos, por que me procuras? É para pedir para que eu continue te servindo? Ou é para que daqui em diante nós possamos caminhar juntos esse caminho? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Que momento, que encontro! E ele, percebendo que o senador estava muito abalado, arremata
dizendo: vás para a tua casa, mas fique ciente que a tua filha está curada, mas não por conta do teu coração endurecido e orgulhoso, mas por conta da tua esposa dedicada e amorosa. Por conta da fé dela, a tua filha está curada. O senador ficou abaladíssimo. Conta um livro que depois disso ele ficou atordoado, caiu em sono de novo e só às 9 horas da noite ele acordou em praça assim e depois foi para casa. Mas chegando em casa, tanto Ana quanto Lívia estavam aos pulos de alegria porque Flávia tinha se curado em instantes e elas imaginaram: foi o mestre, falaste com o mestre, pedisse para que o mestre abençoasse a nossa filha. E ele: eu não encontrei o mestre. Que mestre que vocês falam? E você e Ana estão se portando como se estivesse no mesmo nível? Ana, estás dispensada. Vá fazer as tuas tarefas. Impressionante. Impressionante. Desta forma, já perdi as contas de quantas oportunidades esse nosso querido Emmanuel teve nessa passagem de dar a volta por cima, de começar de novo e retomando aquilo que nós falamos. Isso não está próximo de nós? Não na mesma situação, não no mesmo conflito, mas será que nós ainda não temos algumas arestas em que a oportunidade está taquiciando por nós e vem por intermédio de uma pessoa amiga, ou por um outro parente, ou por um colega, dizendo: perdoa, perdoa e segue, continua, olha para o alto e para frente. E a gente, às vezes, ainda está tomando a postura do senador. Nesse sentido, eu gostaria de continuar com muito mais detalhes sobre essa história. No entanto, eu vou fechando aqui com uma passagem que a gente conhece bastante, mas que nos detalhes que Emmanuel trouxe, eu penso que só lendo o livro mesmo para a gente abarcar. Porque quando Pilatos lava as mãos, a gente tem ele como assim, não se importou, e quem estava junto com ele não se importou com Jesus também, né? Mas nesse livro narra que a esposa de Pilatos, um dia antes da crucificação, tem um sonho revelador, e que ela sonha que um homem justo é condenado ao sacrifício de forma que não passou por uma justiça, ele foi injustiçado, e ela revela esse sonho para Pilatos e ele se faz então refletir sobre a situação. Afinal de contas, o povo, a turba, estava chamando por Jesus: crucifica-o, crucifica-o. Nem parecia que aqueles mesmos que vieram de várias regiões, que deixaram seus trabalhos, tinham então a intenção de realmente ver o Cristo, mas a boa parte delas veio para condenar o Cristo. E Pilatos, respeitando esse pensamento da sua esposa, reúne todos os patrícios de maior autoridade para uma reunião, a fim de trazer então uma solução para esse impasse, pois ele mesmo reconhecia que nunca havia nenhum registro de um delito de Jesus. Afinal de contas, ele só fazia o bem, só pregava a esperança e nada plantava contra o império. E a primeira pessoa que ele recorre é o senador. E ele, pedindo realmente um apoio daquele que era legislador, pergunta: Públio, sobre Jesus, o que tens a nos dizer? Dessa vez,
Ufa! Dessa vez, Públio reconhece que Jesus só tem visto Jesus, né? E teve uma oportunidade de ir na sua intimidade e perceber o quão grandioso o homem era. Que nenhum mal lhe parecia, que as pessoas dos seus entornos só falavam bem dele, das curas que praticava e do seu reino que não era o do império. Primeira atitude de tentar tirar o mestre daquele martírio. A segunda, então, que não essa, mas é assim, você diz que ele é inocente, mas vinham os soldados dizendo, nós temos que tomar uma atitude, o povo quer invadir. Então, Públio, na segunda tentativa, diz para Pilatos, esse assunto é de ordem jurídica, você não responde aqui como governador, envie ele a Antipas Herodes para que ele determine, pois isso é interesse do império, que não haja uma rebelião. E eles enviam Jesus, mas Antipas Herodes recebe Jesus com ironia. É ele, os seus mandantes, que colocam a túnica de príncipe dos judeus, a coroa de espinho e devolvem. Não foi Pilatos que fez isso. E retornando com toda aquela humilhação, o povo continua, crucificam. Neste momento, um outro pretor auxiliar diz, vamos fazer o seguinte, vamos açoitar a Jesus ao público para que eles se satisfaçam e que eles possam retornar para suas casas. Fizeram isso, mas não adiantou. Públio mais uma vez intercede e diz, por acaso, Pilatos, não tens entre os teus capturados algum que seja merecido de morte para trocar por Jesus? E ele lembrou, eu tenho Barrabás. Apresenta Barrabás e também não é aceito. Então, gente, aqui numa página mostra como que eles chegaram à conclusão de que tudo eles fizeram para tentar impedir, mas que existia uma questão que era a fatalidade. Jesus poderia não ter sido crucificado naquele dia, poderia ser outro dia, mas ele veio para exemplificar e para cumprir tudo que estava na lei. Desta forma, eu espero que o que a gente conversou até aqui deixe mais claro assim, o que pode ser uma fatalidade do que está dentro do nosso livre-arbítrio, que é a nossa condição de agir conforme as nossas condições e de pensarmos conforme a nossa intelectualidade e a nossa moralidade. Essas coisas estão nas nossas mãos, mas um desígnio de Deus, quando está traçado, ele vai acontecer. E sabe qual é a melhor fatalidade que nós temos? É de saber que chegaremos à angelitude. Nós estamos fatalmente condenados a chegarmos à angelitude e nos aproximarmos de Deus. Que Ele nos abençoe, que nós possamos ter uma semana excelente e que o nosso livre-arbítrio nos guie sempre para as melhores resoluções. Que assim seja. Depois dessa bela palestra, dessa bela história, chegamos nós de novo, em saber que gostaríamos muito de termos feito um pouquinho mais para salvar o Criador. Como disse nosso palestrante Fábio, foi uma fatalidade. Quizá estejamos hoje com a oportunidade de fazer em nós a própria salvação dentro do Cristo. Vamos então, nesse momento,
Primeiramente, agradecer o Fábio, muito obrigado, Fábio, por esta bela obra, trazer para nós esse conhecimento de Jesus e de tantas oportunidades que nós já estamos aqui recebendo, que é um pouquinho deste conhecimento. Vamos agradecer a Deus humildemente, agradecer a equipe espiritual aqui presente por nos proporcionar este momento onde buscamos nos melhorar para que não venhamos ter esta fatalidade de passarmos mais uma oportunidade reencarnatória nesta terra, deixando passar por nós estes momentos em que depende somente, unicamente de nós a mudança. Que nós possamos ter fé e coragem, ter a força interior para fazer as nossas reformas. Precisamos ainda tanto de mudar, aprender um pouquinho mais, a sermos mais humildes, a buscar o Cristo, a fazer as nossas preces, as nossas orações, não somente aqui dentro da casa espírita, buscar o Cristo a todo instante, através desses mensageiros amigos, de nosso anjo de guarda que está sempre ao nosso lado, fazer as nossas preces em nosso lar, em nosso trabalho, pelas ruas aonde estivermos, por aqueles irmãos que passam por nós, pelos nossos familiares, por nós, pois temos a lei de causa e efeito. Sabemos que se desejarmos ao próximo tudo de bom, esta bondade com certeza voltará a nós. Que possamos juntos, neste momento, fazer um pouquinho mais em aprender a respeitar a nós mesmos, ao nosso irmão, não julgando, nos esforçando muito para aprender a perdoar, que ainda para nós é tão difícil muitas vezes. Falamos muito do perdão, comentamos, condenamos, mas quando chega o nosso momento, quando chega a nossa hora, ainda somos falhos. O Cristo, sabendo de tudo isso, está sempre ao nosso lado. Muitas vezes somos nós que esquecemos dele. Que possamos nesse momento, unidos aqui num só pensamento de muita energia, de muita vibração, elevar o nosso coração ao alto e rogar muita luz a cada um de nós aqui presente, a esta casa de oração, aos nossos lares. Vamos imaginar nesse momento o nosso lar que é tão sagrado, dado por Deus a oportunidade de nos melhorarmos, a nossa escola primeira, a nossa família. Temos ainda tanta dificuldade de nos entendermos dentro, muitas vezes, de nossa própria casa. Também, dentro desta caminhada, como fez o Cristo, imaginar muita luz ao nosso trabalho, aqueles irmãos que amamos. É tão fácil amar aqueles que nos amam, mas é tão desafiador ainda para nós amar aqueles que não nos são caros. Que Jesus, que conhece a cada um de nós, possa interceder em nosso coração, ainda tão necessitado desta caridade, do perdão, do entendimento. Que possamos também rogar a Ele pelos irmãos que trazemos neste momento, que gostaríamos que estivessem aqui conosco, aqueles que passaram por nossa jornada, aqueles que trazemos os nomes e escrevemos nos cadernos. Que Ele possa iluminar, que possamos imaginar uma chuva de luzes caindo sobre todos nós, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, tão guerreiro, tão forte, tão cheio de energia. Que essa energia junto
possa iluminar esse Brasil, possa iluminar esse planeta inteiro, a nossa escola terrena, iluminar esta oportunidade abençoada que Jesus nos deu de estarmos aqui para reconhecer a sua grandeza, o seu amor e a sua caridade. Com esse pensamento de muita fé, de muita energia, de muita luz, nós te rogamos, Jesus, uma ótima semana, uma ótima noite, que possamos estar fortalecidos, amparados por Ti, tendo a certeza que Tu nos escuta a cada momento, que possamos assim, trabalhando dentro desses pensamentos de muita fé, possamos melhorar um pouquinho a cada dia. Muito obrigado, amado Mestre, por esta oportunidade. Com esse pensamento, nós te rogamos a permissão para encerrar os trabalhos desta noite, a palestra dessa noite, com muita paz. Muito obrigado a todos e que assim seja. Uma ótima semana. Que assim seja. Só fazer um pequeno pedido para quem for ficar para o passe, fazer um pouquinho.